Olá, pessoal. Bom dia. Paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e irmãs. Paz, bom dia. Estão conseguindo me ouvir aí? Não está chegando o somzinho? Tá. Está chegando? Bom dia, Ok. professor. Bom A paz. dia. Paz do Senhor. Vamos lá para a nossa caminhada de hoje, né? Com a graça do nosso Deus. Vamos falar com o Pai aí, para que Ele nos ajude. Pai querido e santo, louvado seja o teu nome, porque só tu és o Senhor e outro não há fora de ti. Que tua graça, tua misericórdia e teu poder grandioso estejam conosco e que tuas mãos benditas nos guiem mais esse dia de estudo através da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, a todos aqueles que já estão aqui, aqueles que entrarão daqui um pouco, também aqueles que não poderão estar junto conosco. Derrama da vossa graça sobre aqueles irmãos, ó Deus, aqueles amigos, ó Pai, aqueles parentes, aqueles alunos que estão nesta hora hospitalizados, que o Senhor dê sua graça, seu derrame do teu poder, que o Senhor os visite. Quero te pedir de uma forma especial sobre a vida do meu querido amigo e irmão Humberto, sua família, ó Deus querido, sua esposa Fernanda. Meu Deus, que o Senhor dê graça e que, em nome de Jesus, tua vontade seja feita e o teu querer se realize. Para a honra e glória do Senhor, oramos agradecidos. Amém. E graças a Deus. Então, paz do Senhor, queridão, queridões de Deus, vamos lá caminhar nessa que tem sido nossa caminhada aí na nossa disciplina Santidade Pessoal. Quero lembrar aos irmãos, né, sobre o nosso trabalho de avaliação da disciplina. A última data de entrega, né, só estou dando uma melhorada no meu som aqui. A última data de entrega, então, do diário devocional é dia 2 de junho, tá? Dia 2 de junho. Entendo que aqueles que fizeram a caminhada conforme nós havíamos alertado, você já tem pronto. Eram apenas 3 dias apenas, encerrando-se hoje, né? Na verdade, o último dia seria hoje, de fazer a devocional. Então, você tem lá o modelo, foi entregue, se qualquer coisa, dá uma corridinha no grupo lá, vê lá a mensagem do dia 3 de maio, aonde nós enviamos o modelo de como deveria ser feito, viamos em Word, assim, você poderia usar aquele modelo mesmo, só preencher ali, né, alterando os dados, e entregá-lo, então, através do e-mail até o dia 2/6. Essa é a avaliação. A nota de corte é o 7, como você já sabe, mas fez direitinho lá, fiz aqueles apontamentos, como a gente tem falado, não vai ter dificuldade nenhuma, né? A partir de hoje, então, nós estamos encerrando esse ciclo, então, terminada a aula, eu já estou saindo lá do grupo, então você não vai mais conseguir falar comigo através do grupo da F. Você tem o meu contato pessoal, se não tiver, já salva lá rapidão. Não é para enviar no Zap, envia a avaliação no e-mail, porque é pesado, é grande demais, então é melhor no e-mail. O e-mail está lá no modelo em que nós mandamos, então é só fazer, mandar até o dia 2, rapidinho. Final dessa semana aí, né, que entra, nós estaremos, então, já enviando todo esse material para a secretaria do seminário, e a partir daí, então, você pode ter informação, qualquer coisa, diretamente lá, tá bom? Com a secretária Beth, no seminário, nos contatos do seminário, porque a partir do momento que envia isso para a secretaria, aí os contatos têm que ser feitos na secretaria. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, aí na secretaria. Quero um pedido especial, não esqueçamos de continuar, né, orando aí pelo nosso irmão Valmir, já está praticamente fora aí, mas engraçado, eu gostei da mensagem ontem que a filha dele mandou, porque assim, minha esposa, uma ocasião, numa das operações, conversando com a médica falou, olha, como é que você está? Ela falou, nossa, estou me sentindo bem, não estou com praticamente dor nenhuma, é como se não tivesse operado. A médica virou para ela e falou, então, quando acontece isso aí que nós ficamos preocupados. Aí minha esposa tomou um susto, falou, mas
se eu estou tendo uma ótima recuperação, por que vocês ficam preocupados? Eu vou te falar. Nós nos preocupamos, ficamos até um pouco mais tranquilos quando o paciente começa, estou com um pouco de dor aqui, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, porque sabemos que aí ele vai tomar cuidado. Quando a recuperação é assim ótima e ele não está sentindo nada, ele se esquece que teve um problema, que passou por uma cirurgia, às vezes passou por medicação, passou por um momento de hospitalização, ele está em recuperação, sua saúde está se restabelecendo. E aí é onde o paciente faz besteira e, às vezes, volta para uma situação pior. Então, eu achei engraçado isso, porque, assim, quando a gente se sente ótimo, a gente não toma cuidado. Espera, passei por uma situação, estou me recuperando, tenho que ir gradativamente, a gente já começa a fazer besteira. Que nem eu estou tendo que usar lá o oxigênio e achei engraçado a filha dele falar, o médico passa lá e está com oxigênio na cabeça. Acho que estava precisando oxigenar um pouco o cérebro, né? Para poder pensar um pouco melhor. Meu Deus, ser humano é uma coisa incrível. Mas vamos lá, vamos caminhar então, vamos compartilhar aí a tela com vocês, né? Lembrando que se você, quem quiser acompanhar, só para quem quiser acompanhar, aqui está a tela da apostila. Como eu disse, as nossas apresentações, elas têm um pouco um diferencial. Eu não vou colocar tudo aquilo que está lá na apostila. Então, essa daí, a apostila, nós vamos estar aqui falando aqui sobre a vontade, a partir daqui, vontade definida, página 20, se não me falha a memória, você quiser acompanhar lá, sem problema nenhum, né? Tá? Tranquilo aí para vocês, então, mas vamos caminhar, então. Vontade definida. Tudo se baseia, e mais para frente eu vou comentar com vocês, mas essa semana eu aprendi algo tremendo sobre essa questão da vontade. Já achava que era algo que é a força assim, que movimenta, que impulsiona as pessoas a fazerem as coisas, bem ou mal, não vamos entrar no mérito, mas é aquilo que impulsiona. Nessa semana, ouvi de uma pessoa assim, que tem uma história lindíssima de vida, uma frase que foi assim impactante, aquela que é um jebe assim, não é? Pá, no queixo, que te deixa já meio tonto. Maravilha. Mas eu vou compartilhar com vocês mais para frente. Vontade. A vontade é o poder da alma de escolher entre motivos e dirigir sua atividade subsequente de acordo com o motivo que foi assim escolhido. Em outras palavras, é o poder da alma de escolher o fim e os meios para obtê-lo. A partir do momento que você vê algo, toma conhecimento de algo. Então, a partir deste conhecimento, é aonde vai exercitar a sua vontade. E quando a vontade do ser humano ela já está direcionada para determinado caminho, e aí é onde então entra essa parte do intelecto, que é o quê? Esta ação de encontrar os meios para obter ou chegar àquele fim que você está procurando. Ou seja, você começa a elaborar um plano para poder realizar aquilo lá. Coloquei, vamos exemplificar assim, para de repente a gente conseguir entender um pouco melhor. Puxa vida, encontrei aquela moça, nossa, que moça bonita, eu quero namorar com ela. Muito bem, teve o conhecimento, exercitou ali a sua sensibilidade, a vontade passou a agir, e aí você começa entre o intelecto, deixa eu pensar como é que eu vou conseguir conquistá-la, procurando os meios para chegar aos fins. Isso tanto vai no caminho bom, quanto vai no caminho mal. Deixa eu bolar um plano legal aqui para o pastor não descobrir que eu fiz isso, deixa eu bolar um plano legal para ninguém ficar sabendo que eu cometi este pecadinho aqui de leve, suave, mas ninguém pode saber. Então, esse é para você mais ou menos aí ter uma ideia. Então, temos um texto lá para a gente trabalhar ele um pouco. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então, o que acontece aí? Aquela questão lá que vocês já viram, né?
O texto vai dizer, no seu contexto, que Barnabé, que era uma pessoa voltada para a obra, preocupada com os outros, ele tinha uma propriedade, né? Tinha lá um campo, ele, então, pegou aquele campo, vendeu, pegou, trouxe o valor, depositou aos pés dos apóstolos para administrar, para que beneficiasse a todos. Esse camarada aí, Ananias, viu esse lance, e aí, na verdade, é assim, é aquela questão de a pessoa ver os outros fazerem, é aquele sentimento que nós todos, de uma maneira geral, conhecemos bem, de não querer ficar por trás, de querer aparecer bonito na foto, então eu preciso fazer alguma coisa também para não ficar por baixo. Então, eles também tinham, diz o texto, que eles também tinham uma propriedade, resolveram vendê-la, mas entraram num acordo, né, para não entregar todo o valor e apresentar aos apóstolos, mas se fosse inquirido ou qualquer coisa, dizendo que todo o valor era apenas aquele lá. Então, para você ver como, a partir do momento que você tem um conhecimento, que você vê alguma coisa, e isso exercita a sua vontade, né, de alcançar também, de se equiparar e etc. e tal, aí começa o trabalho de arrumar um meio para alcançar esse fim desejado, e no caso deles ali, de ficarem bonitos na foto, de estar junto com o grupo, fazendo como todos assim o faziam. Então, como eu já disse aí, né, tá aí o texto apenas para você ver, Barnabé tem essa atitude de fazer isso, isso mostra já na personalidade de Barnabé, que Barnabé era sempre com vontade. Lembre-se, quem vai apresentar aos apóstolos, quem vai apresentar Paulo aos apóstolos é Barnabé que intercede, é Barnabé que trabalha ali, quer dizer, para que Paulo fosse aceito, a partir do momento que ninguém queria aceitá-lo, por ter sido aquele perseguidor, aquela pessoa complicada, não terem certeza se ele realmente agora fazia parte do grupo ou não, mas quem está lá dando uma força é Barnabé. Barnabé que lá na frente também, depois que na primeira viagem há um desacordo lá entre Paulo e João Marcos, e no retorno para verificar como estavam aqueles irmãos que eles visitaram na primeira viagem, Barnabé fala, vamos levar João Marcos? Fala, não, não vamos levar não, porque já nos abandonou, deixou na metade do caminho lá na primeira viagem, não quero ir com ele. Esse é o que também toma, então, e sai com o João Marcos. Então, quer dizer, Barnabé é uma pessoa, tanto que o texto de Atos diz que ele era conhecido como também, né, ali aquela pessoa o ser das consolações, né, a pessoa que está sempre pondo o pano quente, apaziguando, sendo um pacificador de ânimo, uma pessoa muito interessante. A motivação, então, né, no caso de Barnabé, como nós falamos, sua motivação é ajudar as pessoas e demonstrar a elas o amor de Cristo. Sua fé era demonstrada por obras. Ao ver a necessidade de outros irmãos, Barnabé vende um campo, entrega o dinheiro aos apóstolos para suprir essas necessidades. Seu amor não era apenas de palavras, mas demonstrado por meio de obras. Ele não só falava, mas sempre que tinha a oportunidade, agia sua fé, demonstrava ali o amor. Este agora abrindo um parênteses aqui. Em muitas ocasiões, esta é uma prova, esta é uma experiência, esta é uma avaliação em que nós, como igreja, muitas vezes erramos muito. Acabamos nesse quesito, às vezes, sendo extremistas. Na hora de demonstrar, ou demonstramos demais, e com isso, muitas vezes acabamos por passar a mão, por aceitar determinados erros, que, não, precisa amar, precisa amar, precisa amar, e esquecemos que a pessoa que ama, ela corrige, ela mostra o que está de errado, ela procura fazer com que a outra melhore. Então, às vezes fazemos isso, o amor demais, e vamos passando a mão, vamos deixando o erro ali, ninguém confronta, ninguém fala nada, deixa para depois, e vai ficando aquela pessoa no meio só fazendo as coisas erradas e aquelas barbaridades, dando testemunho feio, contrário, envergonhando o nome de Cristo. Na contramão da história, em outros momentos, não demonstramos amor nenhum. Na hora de demonstrarmos o amor, de estender a mão, de compreender, de termos empatia, não o temos. Então, a vivência de igreja, a experiência particular, essa é a minha, pode não ser a sua, mas naquilo que nós temos visto, a igreja muitas vezes fica nesses extremos. Ela ainda não conseguiu, nessa situação, andar ali no meio, né? Ter um equilíbrio de posicionamento com referência a essa
demonstração de amor para pessoas. Aí está, então, a frase que eu falei para você, que eu havia aprendido essa semana com uma pessoa assim, quem sabe uma outra hora, num outro pôr do sol, numa outra oportunidade, direi para vocês quem é, revelarei o nome da pessoa, mas olha, pessoa assim, sem palavras para expressar, uma experiência de vida maravilhosa, uma história maravilhosa. E eu disse essa frase aí que foi impactante na nossa vida. Tudo está na sua mente. Se você pensar e for em frente, conseguirá. Coisa tremenda, né? Porque se pararmos para observar, o grande elemento travador, eu me lembro que umas vezes eu não consigo deixar a piada de lado. Uma vez nós estávamos jogando bola e tinham times da igreja, coisa de jovens ali e tal, né? O que aconteceu? Um rapaz falou assim, pastor, o senhor vai escalar o irmão fulano? Tudo bem, eu concordo com ele que o irmão fulano era ruim, sangue de Jesus. Quem, né? Atrelado ao nome dele ficou algumas coisas assim, quem joga desfalcado. Não, ele era terrível. Fala para ele, marca aquele cara ali, o número tá? O número X saía do lugar dele, ia lá, marcava gol, fazia uma firula lascada e o nosso amigão parado. Ele só jogava marcando o Alan, né? O alambrado, ele só jogava plantado, ele não se mexia de jeito nenhum. Mas era terrível, mas era irmão na fé, né? Diz que a gente tem que amar os fracos na fé, então vamos lá nesse crente bully aí, o crente de pouca fé. E aí, um dia estou distribuindo as camisas, um chegou e falou, Nilson, eu não acredito que você vai escalar o Flor. Eu falei, mas, meu, é irmão, né? A gente tem que... Senão me queima com o pastor lá, vamos escalar ele aí. Pô, mas quem joga com ele, joga desfalcado, o cara é ruim, que dói, meu. Eu falei, não, o problema dele é só isso que é ruim. Aí ele soltou a pérola. Ele falou, não é que o problema dele é ruim, é que ele se atrapalha com as próprias pernas. Eu tive que sentar e me dobrar da risada. Falei, como é que é? Ele falou, não, ele se atrapalha com as próprias pernas. Ele se dribla sozinho, ele se enrosca nas pernas dele e cai. O cara é muito ruim, noção. Falei, tá, mas é irmão na fé, vamos lá, né? Vamos crer que vai dar tudo certo dessa vez. Eu falei, sei que não, mas vamos ter fé. Então, muitas vezes é essa questão aí, né? De que nós mesmos nos atrapalhamos com aquele pensamento de eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Uns o desafio trava e outros o desafio motiva, é a força motivadora. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Lembra do que eu falei para vocês do lobo mau? Eu vou soprar, 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 soprar sua casa, eu vou derrubar a casa. Eu vou insistir, vou insistir, vou insistir, até que eu consiga. E a grande maioria prefere parar, né? Mas, como eu não consigo deixar para depois, então, vou mencionar essa frase, nós tivemos o prazer imenso de conhecer uma senhora chamada Ginha Nader, uma mulher assim incrível, 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 uma mulher que saiu do zero, rosca, donuts, e alcançou as estrelas, realizado tremendamente. Ela soltou essa frase, a história de vida dela é linda, não estou aqui para fazer propaganda dela, mas a história de vida dela é linda, 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 linda. E ela soltou essa frase, eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. Tudo está na sua mente. Se você pensar e for em frente, conseguirá. Que coisa linda, né? Vontade. Então, eu coloquei aí porque é algo que tem a ver com a nossa aula de hoje, foi tremendo, que foi essa semana, e tem a ver com a nossa aula de hoje, porque tudo se baseia na nossa vontade de fazer as coisas. Só que essa vontade, ela também trabalha em consonância com outras faculdades que nós já vimos e também está bem esclarecido aí, tá? Na apostila, você pode depois ler, não dá para a gente escorrer com muito detalhes, mas está bem expresso aí na apostila. Então, a vontade e as outras faculdades do ser humano que trabalham nesse sentido. Primeiro,
aceitamos a divisão tripla das faculdades humanas, que nós já conversamos nas aulas anteriores, em que as faculdades humanas se dividem em intelecto, né? A nossa parte é de inteligência, o nosso racional, como um amigo meu gosta de chamar, né? Olha, minha parte racional, quer dizer, inteligência, o seu intelecto, a sensibilidade, né? Aquela percepção que nós temos, aquela capacidade que o ser humano tem de perceber as coisas, de captar os negócios, de entender e compreender as situações. E a vontade. Estas três faculdades, elas estão trabalhando interrelacionadas o tempo inteiro e são essas faculdades que nos impulsionam ou que nos travam ou que nos fazem retroceder. É o agir. É verdade que elas normalmente trabalham em comum acordo, né? Mas há momentos e há situações da nossa vida em que uma prevalece sobre a outra. Às vezes é a nossa vontade que prevalece sobre a sensibilidade e a razão, ou o intelecto. Outra hora é o intelecto, você tira as emoções todas da equação e age simplesmente com a razão. É dessa maneira e ponto, né? Então, vamos conhecer um pouquinho melhor cada uma dessas faculdades. O intelecto, então, é o conhecimento, né? Quando a alma toma conhecimento. Como é? Tá, vamos orar. Nós precisamos de um carro na nossa família. Um exemplo lá. Precisamos de um carro na nossa família. Vamos orar por um veículo. Tá, legal. Enquanto você não tem conhecimento, você está aberto, então está lá orando ao Senhor, Senhor, sabe das nossas necessidades, um veículo nos ajudaria muito, o trabalho é distante, ou para fazer compras, ou para visitar a família, para ir à igreja, sei lá, né? Precisamos de um veículo, mas você não colocou ainda, a alma não tem conhecimento, se os seus sentimentos não foram aí exercitados por nenhuma visão, digamos assim. A sensibilidade é o sentimento da alma, desejos e afetos. A alma tem o conhecimento, eu tenho essa necessidade, então estou orando por ela. Mas a partir do momento que o meu sentimento, o meu desejo, estou orando, então vamos lá nesse exemplo do carro, estava orando ao Senhor, então é esse crente que se alguém perguntasse para ele, mas que carro você está? Ah, se Deus me desse um carrinho de mão, era uma bênção já. Se Deus me desse um fusquinha, aleluia, estou contentão. Mas aí ele vai e passa e vê uma Ferrari F450 vermelho aquele ronco tremendo, exercitou o desejo. E aí que você está orando para Deus dar uma Ferrari. Você vê como muda? Não, Deus falou, não, lógico, se Deus me der um Fusca, mas eu quero a Ferrari. Ah, mas se Deus te der um Volvo, não, mas eu quero a Ferrari. Exercitou o sentimento. O desejo entra em ação, tem que ser aquilo lá, ser carregado para lá, todo momento se pega, quando se queda, se quieta, para um pouquinho, daqui a pouco se pega pensando, direcionado por lá, porque foi ativado a sua sensibilidade, isso tornou-se um desejo na sua vida, e o desejo, se não é controlado, ele se torna incontrolável. Talvez seja por isso que algumas pessoas, na calada da noite, assaltam a geladeira, né? Ele cedeu ao desejo de voltar lá e pegar mais um pedaço daquele pudim. Sobrou um tequinho daquela maravilhosa lasanha do jantar, e aí, na calada da noite, ele vai lá, arrastado pelo desejo de comer aquele último pedacinho de lasanha. E a outra faculdade é a vontade, né? A vontade, que é a escolha da alma. É aquilo que ela escolhe fazer. E este é o momento em que, quando a vontade está direcionada para um lugar, é algo terrível. Então, eu olho para o Evangelho de Mateus, quando Jesus nos diz assim, olha, onde estiver o teu tesouro, lá está o teu coração. Quer dizer, ali está a sua vontade, ali está seu compromisso, lá está o seu desejo. Então, a todo momento você vai procurar voltar para aquele lugar, estar naquele lugar, alcançar aquilo ali. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado quando falamos na questão de santidade, porque são essas situações, com o meu intelecto, eu me lembro bem que nós estávamos conversando a semana passada,
E aí, diante de um texto que, se não me engano, aqui foi o irmão David que leu, e aí eu perguntei, e aí, o que vocês acham? Como é que a gente reage diante desse texto? E alguém disse, não me fala, não, foi o David mesmo, que falou, mas está escrito lá, pastor. Eu falei, eu sei, está escrito, realmente está. Mas e aí, o que eu quero saber é assim, você acredita? Escrito, todos nós sabemos, todos nós conhecemos, está lá. É mencionar um texto para você, se não lembra de cor, vai lá, consulta, realmente está escrito. Mas o segredo da coisa é, eu acredito nisso que está escrito aí? Porque se eu não acreditar, não adianta nada. Olha a frase lá da irmã Ginha. Tudo está na sua mente. Se eu não acreditar, não adianta, está lá escrito. Quem disse? Jesus. Mas eu acredito? Não, na minha mente eu não acredito, nos meus desejos, minha vontade não é essa. Então, na questão de santidade, quando o Senhor diz, sede santo como eu sou santo, ou sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que estás no céu, está lá escrito. Agora eu acredito nisso, acredito que eu posso, acredito que eu consiga viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida que demonstre a presença de Deus atuando em mim e através de mim para a vida das outras pessoas. Eu creio realmente nisso, exercito a minha fé nesse sentido, minha vontade é que isto seja uma realidade, e quando eu assim o faço, então com certeza estou bem próximo de alcançar. Em cada ato da alma, todas as faculdades agem. Em cada ato da alma, os meus sentimentos, minhas emoções, todas as faculdades agem. Saber, ter conhecimento, envolve sentir e querer. Eu posso saber algo, como eu acabei de falar, ser informado que a Bíblia diz que devemos ser santos, mas eu me sinto assim. Lembrem-se que nós fizemos aquele exercício. Você está diante de um recrutador e este recrutador diga para você assim, para você se qualificar, para você como você se descreveria, se autodescreveria em apenas 5 palavras. E cada um mencionou lá, né? Uns outros pensaram em escrever em casa, 3 pessoas ou 4, se não me falha a memória, compartilharam conosco, mas em nenhuma delas apareceu a palavra santo. Eu sei que eu sou porque a palavra do Senhor assim o diz, mas eu me sinto desta maneira, eu quero ser assim. Saber envolve sentir e querer. Sentir envolve saber e querer. Eu sei que sou, preciso querer para poder me sentir assim. Parece confuso, mas é bem dessa maneira mesmo. Ou seja, precisa as 3 faculdades do ser humano estarem agindo em mim para que eu consiga caminhar nesta verdade. Se uma delas não estiver envolvida, vai ficar difícil. Querer envolve saber e sentir. Ou seja, se eu não tenho, eu preciso ter o conhecimento sobre aquela realidade. Eu preciso me sentir, esse conhecimento deve me levar a sentir assim, e desta maneira, então, envolve a vontade no final, que é o querer ser assim. Por exemplo, o rapaz casa, e aí aquele rapaz bem apessoado, bonitão, né? Olhos azuis, aquele cabelo maravilhoso, aquela cutis que parece que foi esculpida, aquele cara lindo, que coisa linda. Eu sei que eu sou lindo. Puxa, que maravilha, que coisa linda e boa. A partir do momento que essa pessoa casa, ela precisa saber, agora, mesmo sendo Dom Juan, entende, um arrasa-corações, eu sou casado, eu tenho conhecimento disso. Ele tem o saber. Agora, ele precisa, a partir dali, se sentir casado, compromissado, envolvido com aquela mulher, e que isto exclui todas as outras possibilidades. Mas lá no final, para que realmente isso funcione, ele precisa querer. Senão, a todo momento,
tá ele voltando lá, enrolado com não sei quem, atrapalhado ali, adulterando em todo momento. Vocês estão entendendo como a coisa funciona? Se não houver este envolvimento, torna-se aquele círculo vicioso. A todo momento derrapa, escorrega e cai. A todo momento derrapa, escorrega e cai. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida quando falamos no quesito de santidade pessoal, porque nós não nos envolvemos desta maneira. Então, em virtude disso que grande parte da nossa vida cristã acaba sendo esse escorrega e cai, esse escorrega e cai, esse escorrega e cai, continuamente dando mau testemunho, não tendo uma fé verdadeiramente fortalecida. Logicamente, cada uma dessas faculdades envolve a ação precedente da anterior. A alma deve saber antes de sentir. Eu preciso ter o conhecimento antes de me sentir assim. Deve saber e sentir antes de querer. Ou seja, eu preciso ter o conhecimento, após ter o conhecimento, eu preciso sentir assim, me sentir nessa posição, nessa situação, e eu preciso querer ficar nesta posição. Digo sempre que se a nossa mente ela não muda antes de eu estar naquela posição em que eu estou almejando, eu não consigo me estabilizar ou me estabelecer naquela posição. Posso até chegar lá, mas eu acabo voltando. Mas considerando que o saber e o sentir são atividades, nada disso é possível sem o querer. Ou seja, eu preciso ter vontade de assim fazê-lo. Por que será que o brasileiro, de uma forma geral, vamos dar uma exemplificação assim bem tranquila, ele não é muito chegado em estudar. Ele tem o conhecimento de que, aprimorando seus conhecimentos, seus saberes, suas experiências nessa área acadêmica, vai melhorar a sua vida, seu conhecimento, sua fala, sua escrita, sua posição profissional também desta mesma maneira. Ele sente que isso é bom. Puxa, é bom ter a possibilidade de ser promovido na empresa onde eu estou, ou de repente passar dessa para uma outra empresa para uma posição melhor, com certeza seria melhor, o ganho seria melhor, a posição social seria melhor, alcançaria melhores coisas e etc e tal. Puxa vida, eu sei, eu sinto, eu quero. Se eu sei, sinto que é bom, mas se eu não quero, não vai adiantar nada. Eu falo do evangelho para A e B. Então, eles têm o conhecimento do evangelho, de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, é a solução para a vida deles. A partir do momento que eles têm esse conhecimento, eles podem até se sentir motivados a isso. Puxa vida, né? Então, é algo bom, poderia mudar a minha história. Que legal, mas se a pessoa não quiser, ela não vai dar o passo de forma nenhuma e vai continuar na mesma situação, ou seja, vai continuar sem andar com a pessoa bendita de Cristo Jesus, o Senhor. O que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é um adágio ou um provérbio popular. Eu creio que vocês já ouviram isso? Já ouviram esse provérbio? Sim ou não? Sim. 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 E o que isso quer dizer? Não vê, não dói. Não entendi muito bem. Não vê, não dói. Ah, tá, entendi. Compreendi muito bem, honorável mestre. Quer dizer que o ver não dói, entendeu? Ok, e aí, pessoal? Ai, que legal. E aí? O que mais? O que os olhos não veem, o coração não sente. O que isso quer dizer? Enquanto eu vou me servir do meu cafezinho, que está frio, bem nublado, talvez chova mais tarde. Delícia, cafezinho faz bem. E aí?
de repente vocês querem ser mais bíblicos? Então, vamos lá. Vamos ver um texto. Pastor, Oi. eu acredito... Precisa desligar um dos microfones aí. Faça a pergunta de novo, por favor. O que significa para você esse adágio? Que os olhos não veem, o coração não sente. Assim. Se você... enquanto você não sabe o que está acontecendo, você não vai sofrer. Por exemplo, se você está sendo defraudado na sua empresa, um exemplo, né? Enquanto você não viu, você até ouviu falar que o seu funcionário estava te usurpando, mas você não viu ainda. Então, eu acredito que muitas vezes você tem que ver para crer, e não é o certo, né? Nós temos que crer para ver. Isso assim, né? Biblicamente falando. Agora estou dizendo uma frase popular, a gente nem sempre acredita naquilo que estão nos dizendo. Não sei se foi clara, né? Não, foi. Tranquilo. Eu, pelo menos, compreendi bem. Vou comentar daqui a pouquinho. Quero ouvir mais alguns aí. Obrigada. Nada, irmão. E aí, pessoal? Que os olhos não veem, o coração não sente. Ou, se você quiser ser bíblico, às vezes, esse negócio de adágio popular, essas coisas mundanas e tal. Ok, então vamos lá. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. E aí? Posso falar? Vontade. Eu vejo assim, pastor, que as pessoas muitas vezes só veem as coisas ruins, né? Nada, mesmo numa situação difícil, ela sempre vê o ruim. E se está, por exemplo, passando uma fase boa, ela sempre espera o mal, ou seja, a lâmpada dela, né? A crença, a vontade está apagada. Ou seja, tem pessoas que é especialista em só ver o lado ruim em tudo. Você pergunta para ela, olha, você viu que dia maravilhoso hoje? Só se for para você, porque para mim o dia está péssimo. Nada está bom. Então, eu vejo assim, que quando você... Essa passagem da Bíblia, ela é muito verdadeira, porque você, só de conversar com a pessoa, se você olhar diretamente dentro dos olhos de uma pessoa, você sabe se ela está sendo verdadeira ou não com você ou com aquilo que ela está dizendo. Porque muitas vezes a boca está falando, mas o coração não está sentindo nada. Muito bem. E aí, galerinha? Não vai dar para a gente ficar a manhã toda aqui, então a gente vai ter que caminhar, já que vocês estão tímidos, não querem falar nada. Quando você coloca os olhos em determinadas coisas, você passa a ter conhecimento daquilo. Então, vai depender muito de como você olha as coisas. Por exemplo, conta uma história que tinha um irmão na fé que ele dizia que os salvos, os crentes, não deviam ficar olhando, não deveriam colocar seus olhos em determinadas coisas, né? E aí, um dia, ele estava junto com um outro irmão, como diácono, servindo como porteiro naquele dia lá na igreja, e aí passa uma moça muito bonita pela rua, e aí um outro irmão, né, foi acompanhando assim o desfile,
E ele falou, irmão, que coisa feia. Eu falei, não, irmão, muito bonita, pelo contrário. Ele falou, não, coisa feia é a sua atitude. Ele falou, mas qual atitude? Essa de você ficar olhando a moça. Falou, mas as coisas belas da vida, feita por Deus, foi para serem observadas, né? Eu falei, não, mas você não pode ficar olhando. Mas ele falou, depende de como você está olhando, né? Disse alguém que a malícia está nos olhos e na maneira de quem vê. Como é que você está vendo? E aí a contenda se armou, né? Porque muitas vezes nós não percebemos isso. E a maneira como você observa as coisas, a maneira como você se sente com relação a determinadas coisas, é que vai direcionar a sua vontade. Então, como o irmão Sebastião falou, se você não vê, você não sente. Pode ser que sim e pode ser que não, porque depende da maneira como você, ao ficar sabendo, né, pode não ver, mas pode ficar sabendo. Lembre-se que nós temos as três faculdades, né, no ser humano, e elas atuam em conjunto, mas podem atuar independente. Às vezes você não viu, mas ouviu. Te trouxeram a informação, te falaram sobre aquilo, e aquilo vai exercitar o seu sentimento com referência à situação. Porventura, alguém viu tudo quanto está escrito na Bíblia? Não. Quando eu me refiro a alguém, eu refiro a nós que estamos. Nós não vimos praticamente nada daquilo que está escrito lá. Nos chegou a informação. Esta informação nos traz o saber a respeito daquilo lá. E este saber vai movimentar o nosso sentimento com referência àquela situação. Você já percebeu que, por exemplo, nós temos a facilidade em absorver determinadas coisas, tomar posse, né? Vamos usar um termo que o cristão gosta muito, tomar posse. Você tem uma dor de cabeça, alguém diz lá, não, mas você está curado em nome de Jesus. Eu creio. Amém. Você toma posse e passa a crer que a sua dor de cabeça está curada. Mas se for lá e receber uma notícia ruim do médico, e alguém diz, não, mas você está curado em nome de Jesus. Ué, não é o mesmo Jesus? Porque creu Nescau instantâneo quando falou sobre a dor de cabeça e tem dificuldade em crer quando recebeu uma notícia de uma enfermidade maior. Percebe? Como nós cocheamos entre dois pensamentos com referência, muitas vezes, à mesma coisa. O Cristo, que está dizendo que pode curar a dor de cabeça, é o mesmo que diz que está podendo curar o câncer, HIV, etc., ou até ressuscitar dos mortos. É a mesma situação na questão de santidade. Não conseguimos alcançar uma vida santa, uma vida separada, uma vida que demonstre a Deus, uma vida que prove que Deus é invisível, mas é real, pois o percebemos, o sentimos, o conhecemos através das atitudes de A, B ou C, porque, na verdade, nós cremos em determinadas partes, porque queremos ainda fazer aquilo que é a nossa vontade, não conseguimos renunciar a nós mesmos e permitirmos que Cristo cresça na nossa vida. Nós não deixamos ele crescer, e se o permitíssemos, com certeza ele conduziria a nossa vida para um caminho muito melhor, um caminho maravilhoso, um caminho tremendo. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, você congrega. Então, pensa na igreja em que você congrega. Pensou? Ok. Agora, imagine os irmãos que você conhece dentro da denominação que você congrega. Ok? Todos aqueles que lá estão, você os ama? Não responda para mim, não. Nem faça sinal nenhum. Só o som está chegando bem? Estão me ouvindo bem aí? Está tranquilo? Maravilha. Mas pensa nisso. Muito bem. A partir dessa seleção, dessa dicotomia que formou, então, para a direita, estão todos aqueles que eu amo de paixão, acho lindos e maravilhoso. O Ulisses está sem som aí, não está ouvindo, Ulisses? Está ruim aí para você? Talvez seja alguma coisa com você aí, porque os outros estão ouvindo bem, então deve ser algo contigo aí. Ah, tá bom. Esse Ulisses. Ok, muito bem. Dito isso,
Dito isto, continuamos. O Ulisses acaba de pular para o grupo do lado de cá. Você estava tão bem nesse grupo aqui que eu amo de paixão, que é o pessoal que eu adoro, e você acabou de pular. A linha aqui é muito tênue. Quando você dá uma vacilada, já pulou para o lado de lá. Por que será que nós somos assim? Estou brincando com vocês, evidente, mas é algo que realmente acontece. Vamos ser verdadeiros. Acontece. Nós não conseguimos amar a todos. Temos dificuldades. Mas deveríamos, pelo menos, nos esforçar ao ponto de convivermos bem com todos, independente se nós conseguimos ir tranquilo, de boa, ficar ao lado, bater papo várias horas com tranquilidade, nos abrirmos ali, mas deveríamos, pelo menos, nos esforçarmos no sentido de procurar viver bem, andar bem, demonstrar que estamos juntos. Isso é se esforçar. No mesmo sentido, em contrapartida, há outras áreas da nossa vida que nós capengamos, que nós tropeçamos, que nós patinamos e que também precisa de insistência junto ao Senhor para que alcancemos vitória naquilo, para que melhoremos naquilo lá, para que o nosso testemunho que, de repente, naquela posição, naquele sentido, naquela área é fraco, é ruim, melhore. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Então, o que nós precisamos fazer a cada dia? Fortalecer e melhorar cada vez mais os pontos fortes, para que eles sejam cada vez melhores, e melhorar, andar, caminhar, avançar nos pontos fracos para que eles sejam consertados, e não simplesmente deixar assim. Disse alguém chamado Edmundo Haggai que o inimigo mortal da excelência é o tá bom. Alguém te convidou para almoçar, você foi lá, almoçou, e o almoço estava terrível. E aí, gostou do almoço? Estava bom? Nossa, delícia, delícia. A pessoa vai ficar, nunca vai alcançar excelência, vai ficar no tá bom ali. Ah, tá bom assim. É aquela coisa medíocre, não a de pejorativo, medíocre de mediano, né? Sabe aquele aluno? Quanto precisa para passar? 5. Alcançou 50%, passou. Vai estudar e se esforçar sempre para ficar no 5. Não importa se é 5, 6, 7. Nossa meta deve ser 10. Excelência. Não, eu vou estudar, me empenhar para chegar no 10. Ah, mas é só 5, você passa. Não importa. Eu quero 10. Ah, alcançou 5. Beleza, passou, mas não é para mim não está bom. Eu preciso melhorar. Eu quero excelência. Eu não quero ficar no mediano, eu quero aumentar minha média. Ah, tirou 7, já alcançou. Que show! Mas a minha meta é lá, excelência, chegar no 10. Nossa meta deve ser, em tudo, demonstrarmos a santidade do Senhor. Ah, escorreguei hoje aqui, caí ali, pequei lá, errei, falhei ali, não tem problema. Eu quero continuar a caminhar, porque eu preciso chegar nessa meta, que é exatamente ou especificamente ser santo diante do Senhor. Vamos continuar a andar. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que os seus pés sigam o mal. Não é? Provérbios, capítulo 4, versículo 25 a 27. Olhe sempre para frente, para o alvo. Lá está o Senhor. Então, é lá na frente, não é aqui, é nesse momento. Vamos olhar sempre para o Senhor, que nos impulsiona, que nos potencializa a caminharmos para frente. Mantenha os seus olhos fixos naquilo que está diante de você. Diante de nós está alcançar, chegar nos céus de meu Deus. Nada nem ninguém pode me impedir, nem eu mesmo ou minhas atitudes podem me impedir de chegar no alvo estabelecido. Qual é o alvo? Chegar no céu, alcançar a perfeita varonilidade, varão perfeito ali na pessoa do Senhor. Estabeleça um caminho reto para os seus pés, ou seja, andar segundo a palavra do Senhor orienta. E permanecer sempre nessa estrada.
É isso que vai nos ajudar a estarmos cada vez mais alcançando sucesso nesse processo de santidades. O olho saudável vê uma imagem. Isso quando nós lá, né, quando falamos, agora entrando naquela questão em que nós estamos comentando sobre a questão dos olhares, daquilo que o olhar vê. Segundo Champlin, o olho saudável vê uma imagem só e não duas. Assim, já não sucede de certas doenças dos olhos. E aqui falando na questão natural. Quando você, por exemplo, tem o seu olho perfeito, a sua visão perfeita, né? Não tem que, como eu, né? Precisa do auxílio de óculos, de lente, de cirurgia ou correção, assim, ele tem um foco perfeito, tem uma imagem só. Quando as doenças, né, oculares vão acontecendo, então a visão vai ficando fraca, vai ficando distorcida, embaçada, você não consegue visualizar muito bem, sem ajuda, aquilo que está diante dos seus olhos. Assim também a alma, banhada pela luz espiritual, vê somente, perdão, uma imagem. É orientada por um só propósito, serve a um só Deus. Busca as riquezas celestes e não também as terrenas, e serve a um só código moral. Então, ele fazendo esta avaliação entre a visão espiritual e com o olhar humano, com o olho, diz que quando os olhos espirituais eles estão bons, sadios, ele tem uma visão só, serve a um só Deus. Entendem, né? Quando eu falo essa questão, parece que há uma escolha que vai tirar a outra da equação. Quando falamos em alcançar, precisamos dos bens materiais. Mas se eu focar, servir só ao Senhor, como é que vai ficar essa questão material, essa necessidade do dinheiro, dos bens materiais para viver, suprir necessidades? Esquecendo que quando o seu foco, meu foco é no Senhor, todas as outras coisas que nós precisamos e que Ele sabe que nós precisamos, e isso está bem claro lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, ele vai trazer, ele acrescenta, ele dá, ele coloca em nossa vida. Mas o inverso não é verdadeiro. Perdão. O inverso não é verdadeiro. Se o seu foco fica no material, nas riquezas, isso sim exclui Deus da equação, porque você vai viver só segundo sua própria vontade, seu próprio desejo, e não vai conseguir servir ao Senhor e só servir as riquezas. E quando você serve ao Senhor, Ele te dá aquilo que você precisa, que eu preciso, porque Ele cuida de nós. Aí eu queria perguntar uma coisa para você. Você acredita que Deus cuida de nós? Sim, acredito. Sim, acredito, sim. Você acredita que Deus cuida de nós? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Sim. Sim, acredito. Sim. Sim ou não? Agora, é retórico. Falou aí, todo mundo viu, está gravado. Ele também está vendo, está gravado. Tem realmente depositado lá a fé no Senhor, crendo que Ele guarda, Ele supre, ou tem colocado debaixo do colchão? Porque alguns têm dinheiro e acreditam que o banco é seguro para guardá-lo, mas em vez de depositar no banco, deposita embaixo do colchão. Um segundo para você pensar. Quando falamos sobre a questão e pensamos, como nós aqui estamos nessa manhã pensando sobre a questão de santidade, eu preciso entender que Deus cuida, guarda, que minha vida está segura nas mãos do Senhor. Então, nesse sentido,
eu tenho mais possibilidades de fazer minhas renúncias, eu tenho mais possibilidades de deixar as coisas, de acreditar no cuidado, na manutenção dele, porque, irmãos, nossa, li uma frase uma semana passada, estou lendo um livro aí muito campeão, na verdade, uns 4, né? E agora, essa semana, ganhei mais um que entra para o hall aí, então passo a ler mais um. Eu gosto muito de ler, abre demais os horizontes. E uma frase que eu li essa semana foi: minhas motivações não são baseadas nas situações ou circunstâncias da minha vida. Tremendo. Isso quer dizer que não são as coisas que eu consigo ver que vão direcionar minhas atitudes. Mas quando nós dizemos, por um lado, que nós verdadeiramente confiamos no Senhor, depositamos nele nossa confiança, mas vamos vivendo por aquilo que nós estamos vendo, a nossa visão torna-se muitas vezes míope, porque eu só consigo enxergar. Por exemplo, como é que é isso, pastor? Ó, vou dizer, eu não sei, pensa aí, onde você está agora, nesse exato momento? Você está aí no quarto, eu acredito que Deus cuida de mim? Que bom. Você está aí, no quarto, na sala, na varanda, na cozinha, não sei. Você está num ambiente da sua casa. Ok. Diz para mim, você sabe o que está acontecendo no outro ambiente? Se você está na sala, o que está acontecendo na cozinha? Se você está no quarto, o que está acontecendo lá fora? Você consegue saber? Não, porque nossa visão só consegue ter percepção, nos trazer percepção daquilo que está ocorrendo ao nosso derredor. Em contrapartida, Deus tem conhecimento não só do que já está ocorrendo agora em outros lugares, como aquilo que virá a acontecer. Então, muitas vezes, quando ele me dá uma instrução, é porque ele sabe que a partir do momento que eu adentrar por aquele caminho que ele está me mostrando, me orientando, eu vou chegar num porto seguro, num lugar aprauzível, vou alcançar aquilo que eu estou almejando, mas que eu não consigo ver ainda. Então, confiar no Senhor é realmente depositar, é isso, é ele dizer, faça isso e você faz. Tem uma história interessante que diz que um grupo de alpinistas estava ali escalando uma montanha e, num determinado momento, quando eles estão já quase próximos do cume da montanha, o tempo vira repentinamente. E aí foi acordo quase que na totalidade de que o melhor seria parar a escalada ali, embora estivessem próximos do cume, já próximos de encerrar, né, de chegar ao cume do monte, e voltar, porque ir até o final, né, escalar toda a montanha, para voltar, consequentemente, a tempestade os pegaria na metade do retorno e teriam dificuldades para descer, né? Seria muito difícil. Então, a melhor era descer logo antes da tempestade se agravar. E aí, começaram o retorno. Mas um deles falou, não, já estou tão perto, não vou desistir. Foi lá, chegou, e aí começou. Quando ele começa a descida, a tempestade vai indo, a tempestade vai avançando, vai piorando, até que a tempestade fica de uma determinada forma que não consegue enxergar mais nada, só consegue escalando, né, continuar a descida no tato. E, de repente, a corda guia, que é uma corda de segurança que os alpinistas usam, ela desprende da montanha e ele, então, vem numa queda livre, no escuro, sem saber aonde estava, estava próximo do chão ou não. E vai caindo aquela queda livre, e no meio daquela queda livre ele simplesmente brada, Deus me socorre. E quando ele diz Deus me socorre, a corda trava e ele fica parado. Só que ele não enxerga nada, e não perdeu a noção, não sabe se está próximo do chão, se está perto da montanha, o que faz? E ele, de novo, Deus tem misericórdia de mim, me ajuda. E aí diz que ele ouve uma voz assim, você confia em mim?
Ele diz, eu confio, Senhor. E a voz diz para ele assim, então corta a corda. Mas ele fica com medo, porque ele não consegue enxergar nada ao seu redor e não sabe se está muito longe do solo. E o medo lhe trava. Se eu cortar a corda e estiver muito longe do solo, vou me esborrachar lá. E não corta. Diz a história continua, e diz que, então, o grupo que estava com ele pediu socorro, dizendo, olha, fulano não quis voltar, continuou, a tempestade está difícil, vamos tentar procurar, vamos procurar ver se o encontramos. E, na madrugada, encontram ele quase morto, gelado, conseguem salvá-lo. E quando ele conta a história, alguém diz para ele, você não sabe do pior ou do melhor. O quê? Você estava a meio metro do solo quando nós te encontramos. Se você tivesse cortado a corda, teria uma queda de meio metro, que não aconteceria nada, e você poderia sair andando e vir embora. Deixa eu perguntar de novo. Você confia que Deus cuida de você? Se depositarmos nele assim nossa confiança, com certeza a nossa vida vai ser uma vida que dará mais testemunho e demonstrará de uma forma mais eficaz que o Senhor é conosco. Vamos continuar um pouquinho. A vontade e os estados permanentes. Lembre-se que nós comentamos que a vontade, geralmente as três faculdades, intelecto, sensibilidade e vontade, trabalham em concordância, preciso saber, sentir e então querer, mas há uma situação também que altera um pouco. Então vamos procurar conhecê-la. Embora cada ato da alma envolva a ação de todas as faculdades, quais são elas? Intelecto, razão, né? A sensibilidade, ter o conhecimento disso, o desejo exercitado e a vontade. Em uma ação particular, uma faculdade pode ser mais destacada do que as outras. Em uma ação particular, uma faculdade pode ser mais destacada do que as outras. Vamos lá, então. Você está dirigindo com o sua maravilhosa Ferrari F450 vermelha, linda, maravilhosa, desfilando ali pela Marginal, coisa boa, num domingão de sol, né? Capota arriada, o vento batendo nos seus cabelos, de alguns pelo menos, né? Batendo ali nos cabelos, despenteando os seus cabelos. E aí alguém te dá uma bela de uma, né? Não, fica preocupado, aí tá bem, tá acertadinho dele, seu cabelo tá no lugarzinho, fica tranquilo. E aí, não, vingança não é de Deus. Vingança pertence a Deus, entendeu? Percebeu a etimologia da coisa? Vingança não é coisa de Deus, ela pertence a Deus. Mas vamos continuar. E aí você toma uma fechada. Razão. Devo entregar ao Senhor. Não é? E a luta deixa com o Senhor. Sentimento. Raiva. Vontade. Colocar tudo nas mãos de Deus? Ou vou dar uma acelerada e dar uma rajada de língua estranha para essa pessoa? E aí?
que você faz? Fala para mim. Uma situação dessa, santo faria o quê? Pastor, o santo, ele se calaria e seguiria em frente. Aliás, nem falaria nada, né? É. E é isso que ele faz normalmente? Não, pelo contrário. Não. Se for possível, vou tacar a Ferrari em cima do cara que fechou ele. Minha mulher diz que nesses momentos os santos viram morcegos, né? Ela fala assim, olha, cada vez que o santo toma uma fechada na rua, ele vira morcego, começa a bater asa para fora do carro, né? Ai, tomar santa ceia, filho de Belial, e por aí vai, né? Aquela coisa tremenda, ladeira abaixo aí, né? Então, o que ocorre é que algumas situações, uma das faculdades podem agir independente da outra. Nós podemos, em algumas situações, permitir que a razão prevaleça. Em algumas outras, na verdade, a vontade. Minha vontade é ir lá e dar o troco. E, no fim, acabo fazendo isso, né? Indo lá e dar o troco, né? É o que acontece. Mas existe aquelas pessoas tremendamente espirituais, né? Conta-se que uma determinada igreja, não vou falar para você qual é, mas uma determinada igreja com irmã, eles iam indo aí para um retiro, e é um grupo de irmãos numa Kombi, né? O irmão muito espiritual, ali no volante, louvando a Deus, entoando o hino e citando o versículo, e aquela coisa maravilhosa, aquele clima, né? Aquele clima bem celestial dentro do veículo, coisa tremenda. E esse irmão que vai pilotando ali este carro celestial, num determinado momento, ele pega uma alça e vai adentrar ali na pista principal, e ele está tão, né, com a cabeça no céu que ele não consegue ver um triângulo enorme dizendo dê a preferencial, e do jeito que ele vem, ele entra na mão principal, e aí via passando um motoqueiro que estava tranquilamente na sua mão, e quando a Kombi celestial entrou, o motoqueiro, para não dar no meio, ele desviou e derrapou e foi mato adentro lá no canteiro central, rolando aquela coisa. Os irmãos olharam, e o irmão, aleluia, glória, né, irmãos, que coisa linda, vai ser tremendo. Ele nem percebeu que tinha acontecido isso, e vai embora, toca o barco. Daqui a pouco, aparece do lado da Kombi celestial um motoqueiro cheio de mato, todo ralado, xingando, só não de santo esse grupo, mas falando um monte de besteira. E aí o irmão olha, vê aquele motoqueiro falando um monte de coisa, chutando a Kombi celestial. Ele pega, fecha o vidro e fala, não se preocupe não, irmãos, é endemoniado, ele está oprimido, aqui é coisa linda, coisa celestial. Muitas vezes estamos nessa situação e achamos que ser santo é andar completamente separado das coisas, alienados das coisas que acontecem no mundo. Mas, ao olharmos nesse sentido para a palavra de Deus, vamos ver que Jesus andava com a cabeça dele no céu o tempo todo, ligado completamente no Pai, seus desígnios, seus propósitos, sua vontade, sua palavra, aquilo que ele sabia do Pai, mas os pés firmes no chão, conseguindo visualizar as necessidades que estavam ao seu derredor. Lembre-se que assim ele consegue ver a mazela, a dor, a dificuldade das pessoas que estão ao seu derredor. A nossa vida separada, nossa vida voltada para o Senhor, permite-nos ver também as dificuldades da humanidade, daqueles que estão ao nosso derredor, mas não quer dizer que com isso sujaremos nossas vestes, macularemos nossas vestes brancas, mas sim, podemos ser um motivo de intervenção, um elemento de transformação
e uma vida santa. Dá para ter uma vida separada, consagrada ao Senhor e, assim mesmo, ter uma vida de importância vital nessa terra. Depende da vontade de cada um de nós. A vontade e seus motivos. Opiniões e disposições internas, e não simples aparências externas, constituem a força dos motivos. Já observou que, muitas vezes, nós, como nesse exemplo do irmãozinho que bate as asas aí fora do carro, são as nossas opiniões, as nossas disposições internas, aquilo que nos constitui, aquilo que nós somos forjados, aquilo que formam os nossos princípios, e não simplesmente aquilo que está externamente, que constitui força para mim, que me constitui força motivadora. Às vezes, as aparências, as coisas externas criam um ambiente propício a crescimento, mas eu é que não quero crescer. Lembre-se quando lá atrás dissemos assim, o ensinamento que é passado para um é passado para todos. Por que será que uns crescem e outros não? Por que será que uns avançam e outros não? São pelas situações externas? Nem sempre, mas na grande maioria delas, por opiniões, por disposições, por gatilhos internos. Como disse lá a nossa conhecida Ginha Nader, tudo está na nossa mente. Se você pensa que não consegue, que não pode, que não dá, que é impossível você alcançar aquilo ou realizar tal coisa, não vai conseguir de maneira nenhuma. Que nem outro dia, Sebastião estava dando aí, né, o seu testemunho de vida aí na questão de trabalho e tal. Você vê só, se ele lá atrás não tivesse pensado que haveria possibilidade dele viver bem, dignamente, casar, constituir família, educar filhos, criar filhos bem, bonitos e belos aí, e inseridos na sociedade, vivendo de reciclagem, teria escolhido outro caminho. Como, com certeza, alguns... isso não dá em nada, isso não tem futuro, isso não avança, não vai nada. Ele falou, não, tá aí, vai dar sim, dá. E aí, anos depois, como ele disse aí, 30 ou 40 anos, né, Sebastião? Estou aí, tranquilo, a coisa funcionando maravilhosamente. Então, está na sua mente. Se você colocar um empecilho de que não dá, não vai. Não é mesmo, Sebastião? 35 anos e eu dou o meu testemunho que se eu tivesse parado, não tivesse acreditado, eu teria me arrependido e muito, graças a Deus. Eu estou no ramo até hoje. A reciclagem, ela nunca vai se acabar. A reciclagem só vai se aprimorar. E eu, graças a Deus, não me arrependo. Não me arrependo. Ainda estou aí na luta, né? Estou na luta, graças a Deus, mas Deus tem sido maravilhoso. Tá vendo? Amém? Amém. Tá vendo? É o acreditar. É o acreditar. É um caminho que pode e com certeza nos levará a todos a um bem muito maior se acreditarmos. Quando mais pessoas acreditarem que o reciclar realmente nos levará a uma posição melhor, você vai ver com certeza as coisas estariam de uma maneira muito melhor. Exemplo, estamos aí diante da realidade de que, mais uma vez, vão mexer na tal de bandeira vermelha e de que a conta de luz vai aumentar novamente. Por quê? O ser humano, não o Sebastião, mas a grande maioria do ser humano, não tem esse foco na reciclagem. Então, se reciclássemos e se reciclássemos a água, né? Né? Jogar, lava aquele monte de roupa e joga aquele monte de água que sai dos ciclos todos, até a máquina terminar o ciclo de lavar, de enxaguar e tal, de centrifugar, joga toda aquela água fora. Se
armazenasse aquela água, já daria para lavar o carro, já daria para lavar o quintal, e não gastaria mais água, e nós teríamos uma conta de as hidroelétricas num nível muito melhor, não teríamos bandeira vermelha, né? Usaríamos a água e, com certeza, teríamos a conta de luz um tanto quanto menor. Então, quando o ser humano acreditar nessa realidade de que o reciclar as coisas é algo bom, será bom para todos nós. Então, você vê que não é as circunstâncias externas que constituem muitas vezes os motivos, é mais as nossas opiniões e disposição interna. Se eu olhar casado e ver aquela mulher muito bonita, é coisa linda e tal, mas pela disposição interna, entender isso é proibido, isso é errado e não deve ser desta maneira, isso vai me afastar de lá. Mas se eu entender que não, isso vai me arrastar para o erro, e isso por motivação interna, disposição interna, e não por causa da circunstância que vai ocorrer. O cachorro vai te morder, mas isso é da natureza dele, da sua natureza não é se colocar de quatro pés e morder o cachorro, mas é o que nós muitas vezes fazemos porque deixamos que a circunstância, consequência externa, o ambiente externo, nos leve a fazer aquilo que nós não precisaríamos. Então, é isso que quer dizer vontades e motivos. Elas estão separados e é mais a sua disposição interna. Então, se o seu interior for claro, todo o seu ser será luz. É isso que a palavra do Senhor diz. Se o seu interior for claro, cheio de Deus, com certeza a sua disposição, a sua vida será diferente. Mas também existe a vontade e a escolha oposta. Embora nenhum ato de vontade pura seja possível, a alma lança simples volições, né, vontades, né, em direção oposta ao seu homem, em direção oposta ao seu, ou seja, o homem tem o poder de uma escolha, mas normalmente faz a escolha oposta àquilo que seria o melhor. Há um texto aí que você já conhece bem, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 17 ao 20, onde ele diz: entretanto, preciso de algo mais, pois, se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não o faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo, de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Paulo, então, dizendo que entende, conhece, reconhece o caminho a seguir, mas acaba sempre tomando um caminho quando se não tem essa ajuda, quando não se permite que haja essa ajuda de Deus em nosso ser, acabamos optando em fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Deixa Deus te ajudar, deixa Deus permitamos que Deus nos ajude, nos guie, de maneira que a nossa vida ela seja uma vida que leve-nos para outro lugar, outra posição, demonstremos realmente Deus aos seres humanos com decisões acertadas, com a vontade de servir realmente o Senhor. Visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando-nos da tribuna principal, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. Corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Tirar da nossa frente, do nosso meio, da nossa vida, e uma preocupação não com aquilo que os outros especialmente estão fazendo, mas um olhar, e esta é a proposta ao encerrar essa disciplina, esta é a proposta para cada um de nós. Observarmos mais a cada dia a nós mesmos. Passarmos nossa vida diuturnamente pelo crivo da palavra de Deus, da observância
dos preceitos do Senhor, das orientações de Deus, para que nossa vida seja uma vida que testifique, testemunhe daquilo que o Senhor verdadeiramente é. Irmãos, perdão. Irmãos, o mundo precisa cada vez mais de luz. O mundo precisa cada vez mais de exemplos. Exemplos bons, pessoas do bem que demonstrem que Deus pode curar essa nação, este mundo, pode transformar vidas. O temor de Deus deve ser o princípio da nossa vida cristã. Não naquilo que eu vou perder, não naquilo que eu vou ganhar, não naquilo que as pessoas vão dizer, mas o que Deus vai dizer de mim, o que Deus espera de mim. Ele quer viver através das nossas vidas e, através das nossas vidas, alcançar as vidas que estão aí ao nosso derredor. Nós precisamos, então, mudar a nossa maneira de ser, não permitir que a circunstância, que as consequências, que o mundo, em geral, dite o nosso caminhar, mas sim a nossa caminhada de fé. O pecado pessoal, seja de que natureza for, nada mais é do que o resultado da natureza pecaminosa que ainda está em nós. Contudo, Deus, em sua infinita sabedoria, providenciou a cura para este mal que é o perdão. Errar, todos nós erramos e fadados estamos a isso a todo tempo. Não que isso seja desculpa para pecarmos. Paulo já nos advertiu. Isso está lá expresso. O texto é um texto grande e, por isso, eu não vou pedir para você ler, nem vamos lê-lo juntos, porque é um texto muito grande. São 23 versículos do texto de Romanos, capítulo 6. Mas fica aí para você, para mim, para nós, darmos uma olhada hoje. A gente vai permitir, né, não encerrar um pouco mais cedo a aula, permitir que você tenha um tempo para dar essa observada, ou seja, e a partir daí dar uma avaliada. Como eu disse, nossa disciplina está se encerrando hoje, mas a proposta que fica é que a cada dia eu e você possamos avaliar aquilo que estamos fazendo. Fazermos como os orientais fazem, a cada momento, a cada final de dia, tirar um período e fazer meditação. Meditar, avaliar, ponderar, pensar. Por que eu tive aquela atitude? O que me levou a falar aquilo? O que me motivou a tomar aquela ação, a me dispor daquele jeito? Por que aquilo me incomodou tanto? Porque eu tomei aquele caminho? E aí, com esta ajuda do Espírito Santo de Deus, procurar no dia seguinte modificar essa ação e melhorar a cada momento, caminhar a cada instante, não permitir que pecados se tornem em vícios, esses vícios se tornem em amarras que vão impedir a nossa caminhada rumo aos céus, demonstração de vida. Existe uma informação sobre a vida de Martin Luther King, que ele disse assim, olha, se eu, porventura, pudesse escrever um epitáfio, eu gostaria que, nesse epitáfio, eu fosse lembrado da seguinte maneira, não pelos discursos que fiz, não pelos sermões que preguei, não pelas atitudes que tomei, mas que se lembrassem que fui alguém que tentou, em toda a sua vida, se esforçou em viver em paz e ter paz para com todos, em ter uma vida que motivasse outros a terem uma vida melhor, uma vida voltada para aquilo que realmente importa, que procurou, com todas as forças do seu ser, a cada dia ser uma pessoa melhor. Que a gente tenha isso em mente, mas também tenha a certeza de que, se formos basear apenas nas nossas forças, na nossa capacidade, no nosso conhecimento, no nosso entendimento, não vamos conseguir. Mas, se depositarmos nas mãos do Senhor, se confiarmos no Senhor, se deixarmos, permitirmos que o Senhor dirija
com certeza alcançaremos êxito nessa caminhada, e nossa vida será uma vida motivadora, uma vida inspiradora, uma vida que com certeza deixará um legado maravilhoso, encaminhando outras pessoas para a presença de Deus. Quero compartilhar essa última tela desta manhã com você, né? Que, segundo Ariano Suassuna, é a visão do ciclo do aprendizado, ou, como você vai encontrar aí na internet dito, os 4 pilares da educação. O primeiro pilar seria o aprender a conhecer. Então, eu quero, nessa manhã, fazer uma aplicação de todas essas coisas na nossa própria vida. Aprender a conhecer. Você se conhece? Já parou para tentar conhecer você? Já procurou apresentar você a você mesmo? Fazer uma viagem, chamar, eu gosto de dizer assim, né? Chamar o Espírito de Deus e falar: vem, Espírito, me ajuda, vem comigo nesta viagem introspectiva, interior. Me mostra, revela-me a mim mesmo. Mostra minhas mazelas, minhas falhas, meus erros, meus pontos fortes, meus pontos fracos. Me apresenta a mim mesmo. Faz-me conhecer-me. Porque se você e eu, se nós não nos conhecermos, não saberemos que, se eu for por esse caminho, isso não vai dar certo. Se eu entrar nessa situação, eu não vou conseguir sair. Nesse tipo de argumentação, eu não vou me dar bem. Eu não me dou bem nesse tipo de situação, então eu preciso trabalhar isso em mim, mas vou evitar essas situações em que eu sei que eu não vou me dar bem e que vou dar mau testemunho. Aprender a conhecer. Busca conhecer a você mesmo com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Segundo pilar é aprender a fazer. A partir do momento que você conheceu, que você sabe, digo sempre, disse essa semana no nosso discipulado aqui da igreja local, o seguinte: não adianta eu saber, e entre nós estava uma pessoa que foi membro da nossa igreja, hoje ela é casada, está congregando com o esposo em outra igreja, mas quis caminhar conosco no discipulado, porque diz que gosta muito. Então, ela é pedagoga e eu disse para ela: querida, você é professora, então diz para mim, fala para nós, o que adianta a pessoa conhecer se ela não faz? O que adianta ela saber se ela não obedece? Qual é o resultado? E ela disse: olha, não vai sair do lugar. Continuará fazendo as mesmas coisas, erradas, e o pior, sabendo que está fazendo a coisa errada. É errar 2 vezes. A partir do momento que eu me conhecer melhor, eu preciso aprender a fazer diferente. Disse alguém que o cúmulo da asneira é fazer sempre as mesmas coisas, da mesma maneira, e esperar resultados diferentes. Coisa linda, né? Terceiro pilar, aprender a conviver. A partir do momento que eu me conheci e procuro fazer, preciso entender que há um tempo. Então, durante esse tempo de aprimoramento, de avanço, eu preciso aprender a conviver com isso. Eu tenho essa dificuldade, eu sei que terei que andar um tempo com ela, estou num processo. Então, enquanto ainda não chegar lá, preciso aprender a conviver com isso, que eu tenho essa dificuldade, então saber disso, tentar controlar, mas conviver. Não adianta fazer como muitas vezes nós fazemos, de tentar sepultar, deixa lá no fundo, esquecido, faz de conta que não existe e não tem problema nenhum. Não. Saber dor de que é uma dificuldade, aprender a conviver com ela enquanto ainda não alterei, né? Cortella diz algo gostoso quando ele diz assim: olha, nós precisamos, cada vez que vamos fazer algo, fazer o melhor
com aquilo que nós temos na mão, mas sabendo que faremos melhor quando tivermos melhores condições. Então, hoje é o que eu tenho. Então, vou conviver com isso, mas nessa busca incessante de melhorar e de avançar a cada dia. E aprender a ser santo, aprender a ter uma vida separada para o Senhor, uma vida que professa com os lábios, mas também com as suas atitudes e ações, entendendo, aprendendo a ser santo. Ser santo depreende uma nova postura, um novo posicionamento, novas atitudes, situação completamente nova. E aí, com certeza, como é um círculo, ele não termina, né? Ele volta lá, então, aprendendo a conhecer, a fazer, conviver e ser, e assim nossa vida prossegue nesse círculo de entendimento, de compreensão, de avanço, de crescimento, avançando cada vez mais a presença perene do Senhor, demonstrando isso em nossas vidas, até um dia em que o círculo se fechará completamente aqui na terra, mas continuará no céu junto ao Senhor. Mas o legado vai ficar. É isso que nós precisamos entender em nossas vidas. Glória a Deus. Acabou. Chegamos ao final e aí você pode cantar tranquilamente. Livre estou, né? Que maravilha. Não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca se acabe. Chegamos ao final desse ciclo. Que bênção. Foi muito bom estar com vocês até este momento aí, né? Que a caminhada de vocês continue e ela não se encerre enquanto estivermos aqui. Tenha sempre em mente e na mente e no coração a vontade de sempre aprender, de sempre avançar, de sempre crescer, ser sempre alguém melhor para você mesmo e na vida de alguém. Reforçando o aviso, você tem lá no grupo, se não baixou, vai lá, né? E baixa a orientativa para que você esteja entregando o diário devocional. São apenas 3 dias, então, negócio facinho. Quem já veio fazendo, só está faltando aí, se não fez hoje pela manhã, está faltando aí fazer só o de hoje, né? Que encerra dia 30/5. Feito isso, bonitinho, preenchido direitinho, não esqueça de colocar seu nomezinho lá, maravilhoso, né? Como fez lá, manda no nosso e-mail, que está lá já também colocado, e aí, com certeza, aguardo até o dia 2 de junho, como já disse, quarta-feira, se não me falha a memória, aguardo aí até o dia 2 de junho, depois nós vamos enviar, né? Lá para o seminário, para a secretaria. A partir do dia 3 de junho, mais ou menos, todos mandaram direitinho, a partir do dia 3 de junho, isso já estará na secretaria do seminário. Então, se você quiser alguma informação com referência à nota ou tal, aí já é procurar isso na secretaria do seminário, né? A gente tem a obrigação de entregar para a secretaria, a partir daí, a secretaria, então, tem a responsabilidade de transmitir essas informações. Eu gostaria de pedir aos irmãos, nós estamos orando aí, graças a Deus, ontem nosso irmão Valmir aí, recebemos notícias de que está bem, nosso secretário nacional também ainda se encontra internado, mas está bem melhor, né? O irmão Francisco, ou Chico, como alguns carinhosamente gostam aí de chamar, está bem melhor. Nessa manhã, infelizmente, recebemos uma notícia bastante triste. Conhecemos um irmão, o irmão Humberto, né, da ICPB de Barretos, lá de Arujá, uma bênção tremenda que conhecemos quando estivemos dando aula lá, e infelizmente a notícia foi que o médico ontem ligou e disse que ele tinha 96% de chance de entrar em óbito ainda na madrugada deste domingo. Então, não sei, não recebi notícia nenhuma até agora, mas isso abala um pouco o nosso coração. É alguém que a gente conheceu no tempo que esteve lá, estivemos bem perto, e é triste, né? Conheci sua esposa, a irmã Fernanda. É uma vida, né? Que Deus esteja dando graça. Então, irmãos, se cuidem, tomem cuidado, a coisa está realmente séria. Alguns não estão levando muito
com seriedade, gostaria de não politizar a coisa, mas apenas pôr para vocês o seguinte, para vocês verem como é importante a fala de Martin Luther King. É na adversidade que reconhecemos os homens e os meninos. Então, ser líder, e vocês serão líderes amanhã, ou já exercem liderança hoje, não importa se como pastores ou pastoras, não importa se como líderes departamentais ou apenas líderes de vossa residência, somos líderes. E o líder precisa, às vezes, andar no fio da navalha, precisa tomar decisões que levam o seu pescoço para a guilhotina, mas não deixar os seus liderados à deriva, não deixar o navio à deriva nos momentos de dificuldade. O Brasil poderia estar numa situação bem melhor, né? Ficamos todos estarrecidos diante da notícia que poderíamos já ter começado a vacinar os brasileiros em meados do ano passado, né? Muita coisa poderia ser evitada, muita dor poderia ter sido evitada. Então, você como líder amanhã, não corra de tomar decisões difíceis, de se posicionar do lado da verdade, do lado coerente, como santo do Senhor, como líderes, que é tomar posição. Se de repente necessário for, ir à cruz, ser crucificado, que suas palavras sejam apenas: eis-me aqui. Eis-me aqui. Mas tome a decisão certa e correta. Vamos orar? Pai querido e santo, eu quero te agradecer nessa manhã, ao fim de mais esse ciclo de estudos, e o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, Senhor. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada irmão, de cada irmã, daqueles que aqui estão, daqueles que não puderam estar conosco nessa manhã, mas que o Senhor, ó Deus da glória, possa nos ajudar. Contente estou se pelo menos uma fala, se pelo menos uma frase impactou, tocou o coração desses irmãos e irmãs e os motivou a uma busca melhor, uma busca mais consagrada, separada para o Senhor, um fortalecimento, uma busca no fortalecimento, no testemunho cristão diante desta humanidade perdida, em trevas, buscando um direcionamento. Que cada vida aqui presente, cada vida que representa a Igreja do Senhor, seja como um farol aceso em meio às trevas da noite, mostrando ao Deus da glória o caminho certo, a direção correta, que faz com que nos afastemos dos precipícios, nos afastemos do naufrágio e nos leve até um porto seguro, que é naquele momento aonde ouviremos da tua própria boca: vinde, servo bom e fiel, adentrai no gozo do seu Senhor. Que nenhum de nós, Senhor, venha ouvir a tua palavra de condenação naquele dia. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois em verdade não vos conheço. Dá-nos graça, eu peço, ajuda-me, ajuda-nos, pois, ó Deus querido e santo, temos fragilidade, temos dificuldades e precisamos, carecemos do Senhor, pois a tua palavra já nos orienta. Sem mim, nada podeis fazer. Então, nos ajuda para que possamos dar o nosso melhor e, se possível sendo, ajudarmos aqueles que estão mais carentes do que nós. Por Cristo Jesus, o Senhor, desde agora e para sempre, eu oro agradecido e investido, imbuído da autoridade que o Senhor tem nos dado, como ministro do teu evangelho. Quero, nessa manhã, abençoar poderosamente, grandemente a vida desses irmãos e irmãs, a profetizar, ser profeta e profetizar na vida deles, que o Espírito do Senhor os ajude e os ajudará, os colocará de pé, os fortalecerá para que a vida de cada um deles seja o resplandecer maravilhoso da glória do Senhor, por onde quer que fores, por onde quer que andares, desde agora e para sempre, no nome santo e glorioso do Senhor. E aquele que recebeu disse: amém, Jesus. Amém. Deus abençoe grande, poderosamente a sua vida, meu irmão, minha irmã. Até
um outro grande dia. Fiquem com Deus, bom domingo. A paz, Que pastor. Deus Obrigado. nos Deus abençoe. Amém. Paz do Valeu, Senhor pessoal. Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a cada Valeu, pastor. Irmãos. Obrigado, hein? Paz, Deus abençoe.